nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos em Cristo, eu vou pedir que todos abram as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo de número 11. Evangelho segundo Marcos, ou Marcos, Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo, citado por Marcos, né? Lá no capítulo 11, por favor, meus amados. Quando estão com fome e com sede da palavra, digam amém? Aleluia, Jesus. Que assim seja, então, né? Você possa se assentar e se alimentar mesmo. A fé só vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Marcos 11, e o versículo que eu quero ler com os irmãos para a introdução desse culto, dessa mensagem, perdão, é o versículo 24. Marcos 11, 24. Estamos juntos? Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Amém? Vamos fazer a nossa oração mais uma vez. Nós podemos entrar na presença do Altíssimo junto e o Espírito Santo testificar no coração de todos aquilo que nos revelou esse dia para a mensagem. Torne suas cabeças e fale com Deus. Senhor Deus, mais uma vez unimos a nossa fé e a nossa oração nesse momento, sempre em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para que pedir que a tua unção venha sobre a boca desse pregador, o ouvinte, todos que vão estar ouvindo a tua palavra, e teu nome seja glorificado neste lugar mais uma vez, Senhor. Que o teu Espírito possa testificar no coração de todos que estarão ouvindo a tua palavra, e todos possam sair daqui renovados, transbordando da tua graça, em nome de teu Filho Jesus. Isto é para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vou ler de novo o texto, só que eu vou ler numa tradução que está mais próximo daquilo que Deus me toca para falar para os irmãos. Marcos 11, 24 diz assim: que tudo quanto pedis, o finalzinho, tudo quanto pedis em oração, crede que já recebestes, e assim será convosco. Amém? Ou seja, a tradução é a mesma, o início é o mesmo, né? Por isso vos digo, disse Jesus, tudo quanto em oração pedires, credes que já recebestes, e assim será convosco. Bom, que momento que está ocorrendo aqui? Eu vou explicar um pouquinho, acho que a maioria já conhece, mas Jesus estava nesse momento voltando, saindo de Jerusalém, quando ocorreu essa situação. Um dia antes, ele saindo de Betânia, ele estava com fome, e aí deparou-se no caminho com uma árvore muito bonita, cheia de folhas, né? Era uma figueira, e depressa ele foi ao encontro da árvore para procurar o alimento, né? O figo, e chegando lá se decepcionou ao ver uma árvore tão bonita que não havia dado fruto. E ali naquele momento irou-se, porque a fome estava grande, ele era um homem, era um ser humano, né? Um Deus vestido de carne, né? Então ele tinha as mesmas necessidades que a nossa, né? Então ele estava com fome e não encontrou fruto naquela árvore. Eu vou ler para os irmãos a passagem que se refere a isso, está lá em capítulo 11. Antes de ler a passagem, eu queria que você ligasse a ira de Jesus e ali o que ele vai dizer ao amaldiçoar, porque ele amaldiçoa a figueira por ela não ter fruto. E antes eu quero fazer uma ligação, porque o Espírito Santo me lembrou aqui agora, uma ponte entre essa passagem em que ele amaldiçoa uma árvore porque ela não tem fruto, com João 15, quando ali também ele fala, depois eu volto em Marcos aí, mas eu vou dar uma passadinha rápida em João 15, quando ele vai explicar uma parábola sobre o que ocorre no mundo espiritual, quando ele fala, meu pai, eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o lavrador, né? Todo ramo que está em mim e que não der fruto, ele vem e tira, e limpa todo aquele que está dando fruto, para que dê mais frutos ainda. Amém? Então isso é importante você entender, que depois ele vai explicar que aquele ramo que vai ser lançado fora, cortado da videira, ele vai se secar e vai ser lançado ao fogo com certeza. É um galho, um galho seco, ele é bom para o fogo, né? Não tem nenhuma utilidade mais. Então é uma ligação que nós fazemos aí, quando ele amaldiçoa. Eu estava hoje buscando, ele me levou em espírito a João 15, me fez lembrar dessa passagem da figueira ligada com João 15, quando ele fala que ele é a videira
e nós somos os ramos, e que nós temos que dar fruto, porque Ele nos chamou para que nós dessemos fruto, amém? E que o fruto que nós dessemos permanecesse, amém ou não amém? Então é muito importante estar ligado nisso aí. Dá para entender agora o alerta a respeito desse ramo que está nele, insistindo só fazer peso, né? Mas não dá fruto algum. E Jesus irou-se, né? Então, voltando agora em Marcos, você vai ver que realmente ele irou-se. Lá em Marcos 11, ao ver então essa situação de uma árvore ali toda bonita, verde, né? É um crente todo pomposo, né? E mostra para todo mundo que é crente, mas não dá fruto algum, né? E isso também entristece muito e ira muito o coração de Deus. Marcos 11, versículo 20, quando então está citado a questão, deixa eu achar aqui, Marcos 11, versículo 20, amém, encontrei. Diz assim: e eles passando pela manhã, viram a figueira, viram que a figueira tinha secado. Eu quero ler um pouquinho antes, quero ler Marcos 11, 14, que é o dia que ele amaldiçoa a figueira. Vamos ler o versículo 12, perdão. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. É esse ponto. Agora eu vou no versículo 20, para nós chegarmos ao ponto que nós lemos e vamos explicar. Nós lemos o 24 na introdução, né? Vamos do 20 ao 24 agora. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz, diga, morta, amém? E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus então respondendo disse-lhes, porque na verdade, mais uma vez, Pedro estava sendo porta-voz, porque todos eles ficaram espantados de ver a figueira seca, né, morta, desde a raiz. No dia seguinte, isso ainda estava bonita, verde, tudo fresco, no dia anterior, né? Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, Jesus então responde: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ele aponta um monte, diz a este monte, erga-te, te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis, e tê-lo-eis. Ou aquela versão que eu disse há pouco, né? Credes que já recebeste, que assim será convosco. Amém? Então, a Bíblia não entra em contradições, amados, porque ela é a palavra de Deus, ela é o verbo, é Jesus Cristo, ela é a palavra, amém? E nele não há mentira, porque ele é a verdade. Todos creem nisso? Então, tanto é que essa passagem que Jesus orienta os seus discípulos a nunca duvidarem, ela também está ligada a uma outra passagem, que é a Bíblia que se fecha na verdade, que ela é a verdade. Lá em Tiago, por exemplo, ligando essa passagem, que ele alerta para os discípulos não duvidarem quando pede alguma coisa. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém. Então, é um alerta, né? Não duvide. Quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer, não duvide. Tiago capítulo 1 ele também é ligado a essa questão da dúvida. Versículo 6 ao 8. Todos encontraram? Peça, porém, com fé, e nunca duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Não receberá, porque é homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Então a palavra de Deus, ela se fecha na verdade, né? Jesus disse aos discípulos: olha, tudo que vocês pedirem, não duvidando, vocês vão receber. E aquele, o apóstolo Paulo, cheio do mesmo Espírito, né, vai revelar a mesma coisa. Olha, vocês têm que pedir com fé. Se não houver fé, não pense que vai receber, que não vai receber. Alguém pode estar assim, indagando nessa hora, assim, pensando, dizendo: meu Deus, mas eu nunca duvido do Senhor, por que eu não recebo aquilo que eu peço? O Espírito Santo conhece pensamentos, né? Mas uma coisa é certa, eu te respondo pelo Espírito Santo, que viu o seu pensamento: o problema não está em Deus. Amém? Mas eu não duvido, como é que eu não recebo? Eu volto a afirmar, pelo Espírito de Deus, o problema não está em Deus. Amém? Há várias questões que cada um deve fazer uma alta análise, deve buscar pelo Espírito de Deus
o discernimento e entender o que está havendo quando uma situação dessa está ocorrendo, de pedir e não receber. Mas pode ter certeza, amado, eu insisto, o problema não está em Deus. Amém ou amém? Não está em Deus, pode ter certeza disso. A sua palavra, ela é a verdade. Também não está nos pregadores, não está na igreja, o problema não está em nada disso, porque não é a fé do pregador, não é a placa denominacional. Deus não age por nada disso aí, Ele age por causa da sua fé. Amém? O próprio Senhor Jesus falava a quem buscava Ele. Mas você crê? Jesus falou, eu creio, então que seja feito conforme a tua fé. Isso publicamente, então era muito claro. Se acontecesse era porque a pessoa estava tendo a fé. Se não acontecesse, não era fé. Amém? Então vamos tentar entender. Há vários motivos que podem acontecer de uma bênção pedida não estar acontecendo. Nós temos que, não podemos também jogar tudo nessa questão da falta de fé. Pelo amor de Deus, vamos tentar. Por isso que eu falei pelo Espírito Santo, cada um deve buscar a orientação do Espírito Santo, conversar mesmo em oração, falar com Deus, pedir o discernimento daquilo que não está recebendo, para que o próprio Espírito Santo testifique no seu coração e lhe dê uma direção sobre o fato que está ocorrendo. Amém? O fato é que pode haver muitas questões mesmo de um pedido aparentemente não ser atendido. Um deles é realmente a falta de fé, a pouca fé. Ou seja, lá no plano espiritual ainda pode estar havendo acusações que precisam ser anuladas, do tipo, ele não vai, ele ou ela não vai permanecer na sua presença se eu der agora. Algum espírito imundo lá acusando aquela vida. Ou tipo, olha, ele ou ela está falando da boca para fora, mas se o senhor der agora, ele vai, se o senhor não der agora, pode esperar que vai murmurar. Então o diabo, a Bíblia diz claramente que ele está o tempo todo diante de Deus acusando os filhos de Deus. Então é isso que você tem que entender. E não podemos esquecer que nós estamos num caminho de salvação, um processo de salvação em que ele é o juiz, né? É um julgamento a ser feito, chamado julgamento final. Mas antes do julgamento final, há pequenos julgamentos. E quando nós falamos de salvação, eu já expliquei aqui pelo Espírito de Deus, que muitas pessoas entendem a palavra salvação da Bíblia como só salvação eterna. Não, nós estamos falando de quando Deus fala de salvar, Ele fala de livrar, Ele fala de curar, Ele fala de transformar. A salvação envolve, é um processo que é feito em várias etapas. Amém ou amém? Então, e Jesus veio para esse mundo para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos trazer uma vida e vida abundante. Esse é ponto final. E ele diz claramente, tudo que pedimos, crendo, não duvidando, vai acontecer. Agora, existem vários aspectos porque não está acontecendo. E Deus, nessa noite, mandou trazer uma mensagem relacionada a isso, porque o inimigo tem conseguido lançar setas em corações, em mentes, para tirar o foco da palavra de Deus e levar o foco para os sentimentos humanos. E isso é um perigo. Então, uma delas realmente é a falta de fé. Então, Deus mostra claramente na passagem bíblica, uma delas, tem várias passagens, mas eu vou lá em Mateus 14, junto com os irmãos, uma passagem em que o próprio Pedro, né, era muito afoito, era um discípulo afoito, um discípulo determinado, vamos dizer assim, mas com algumas coisas ainda que precisava ser curado, né? E quando ele viu Jesus andando sobre o mar, naquela questão de Jesus, quando ficou orando e eles foram atravessar o mar, Jesus falou, depois eu vou ter com vocês. Então eles ficaram na deles, ele vai dar um jeitinho e vai encontrar com a gente, deve pegar um barco, não sei, Jesus ele é o Senhor, né? Então eles foram tranquilo e daqui a pouco eles veem algo no mar, no meio do mar durante a noite, e eles se assustaram, alguns até acharam que era fantasma, a Bíblia até cita isso, ficaram temerosos porque acharam que era um fantasma, e de repente Jesus viu o tumulto que estava neles, o temor que estava neles, e disse em alta voz para eles ouvirem, não temam, porque sou eu. Aí então Pedro de pronto já falou, se é o Senhor mesmo, me diga que eu vá até o Senhor, que eu vou, mas eu quero ir andando nas águas como o Senhor está andando aí. Ele falou, então venha Pedro, sou eu. E ele então, o que ele fez? Foi, mas a Bíblia diz que ele então, vamos ler o Senhor onde está, não vou perder o tempo de buscar a passagem, porque eu quero crer que todos conhecem, né? Mas eu vou lá assim, Mateus capítulo 14, vamos ler do 26 ao 31 só, e dar uma resumida boa. Mateus 26 a 31. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, encontraram Mateus 14, 26?
É do 26 ao 31. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti, por cima das águas. E ele então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor, com Jesus. Mas sentindo o vento, reparando o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Então está aí uma prova bíblica que a dúvida, né, ela impede o homem de receber a bênção completa. Então a dúvida, ela é realmente uma situação que complica o processo de bênçãos que Deus tem para nós. Um dos aspectos é esse. Para solucionar esse problema é simples, é só buscar mais e mais e mais e mais ouvir a palavra, que aí vem a fé e a dúvida vai embora. Amém? Você crê nisso? Agora pode haver outros motivos também, que pelo pedido não ser atendido, né? E pode ser uma situação que Deus me tocou aqui também, que vamos ler Tiago, capítulo 4, vou lá com vocês de novo em Tiago. Porque muitas pessoas pedem, mas elas pedem de uma forma equivocada. Pedem não dentro da vontade de Deus, não no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas pedem as coisas para os seus próprios interesses, esquecendo que você aceitou Jesus, igreja? É claro, você está aqui porque você é cristão. Se você aceitou Jesus, você deve se lembrar que você não vive mais. Amém? É Cristo que vive em você. Está certo ou está errado? Amém? Isso é bíblico? É bíblico. Quando a gente aceita Jesus, nós somos crucificados com Ele. Aquela velha criatura deve morrer. Nossos sonhos, nossos projetos ficam em terceiro, quarto plano. Primeiro e segundo plano, sempre do Senhor. A vontade dele é soberana sobre nós, porque é Ele que vive, não mais nós. Então, quando você fizer um plano, ou for a algum lugar, você sempre fala: se Deus quiser, se Deus permitir. Amém? Porque é Ele que vive, não é mais você. Você vive por Ele, por meio dele, para Ele você vive. Amém? Então, essa questão aqui também de pedir e não receber pode estar ligada diretamente ao pedir errado, ao pedir para apenas satisfazer os seus desejos, como está em Tiago. Então, às vezes a pessoa fica pedindo coisas que quer agradar a sua própria carne. É isso que o Espírito Santo revela aqui, ó, no capítulo 4 de Tiago, versículo 3 e 4. Encontrar? Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para esbanjardes, gastardes em vossos prazeres, deleites, adúlteros, ou seja, adúlteras, infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo está se constituindo um inimigo de Deus. Olha que revelação profunda, né? Então há várias questões de você pedir e não receber. Falta de fé genuína, porque é duvida. Outra questão é a questão de pedir errado, pedir dentro do centro da tua vontade, não da vontade de Deus. Como os 9 leprosos, por exemplo. Eu não vou buscar aquela passagem, mas eu quero pedir para você se lembrar que há uma passagem em que Jesus encontra-se, ou vem ao encontro dele, uma determinada caminhada que ele está com os discípulos, e é proposital que Jesus foi por aquele caminho, porque tudo que o povo não queria era passar perto da aldeia dos leprosos, mas Jesus faz questão de passar pela aldeia dos leprosos, e vem ao encontro dele 10 leprosos. Há uma passagem que eles vêm ao encontro e de longe começam a clamar, a gritar por Jesus, e Jesus então fala: vocês querem ser curados? Então podem sair da aldeia, vão lá e procurem um sacerdote e diga quem os curou. Então, ao sair, saíram felizes da vida, né? E foram, ao meio do caminho já começou a sua pele ficar mudada, e realmente a pele deles ficou curada, como Jesus declarou. E aí um deles falou: não, antes de ir lá dar glórias e contar o que aconteceu para os sacerdotes, eu vou voltar, eu vou agradecer aquele, eu vou procurar ele. E aí ele foi, voltou, os outros acabaram nem indo procurar o sacerdote, foram seguir a vida deles, que agora estavam curados. Então já tinham recebido o que queriam, pediram, receberam o que eles queriam na carne,
e eles continuaram a vida deles normal, né? Eu tenho 458 fichas, eu contei, desde a fundação do ministério, fora os ativos. Estou contando de inativos. Percebeu? Dá para entender, né? 458, eu fiz questão de contar. 458 fichas de membros inativos. E vocês entenderam, né? Isso é fora os ativos que estão à parte e recebem uma oração à parte. Então eu quis que vocês entendessem, trazendo essa mensagem, para você ver como que as coisas são. Então aqueles 9 foram seguir a vida deles, receberam o que eles foram buscar, estava bom para eles. Aí um volta e fala, não, eu vou glorificar esse Deus, vou dar honras àquele que me curou. Ele vai lá e volta dando glórias a Deus, em alta voz, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum constrangimento. Ele volta e quando encontra Jesus em alta voz, ele dá glórias a Deus e glorifica. E aí Jesus chama ele e fala, ele se prostra e chama Jesus de Senhor. Ele fala, olha, aonde estão aqueles outros 9? Não foram 10 que vieram? Aonde estão os outros 9? O outro fez assim, né? Tipo, né? Não sei. Né? Essa frase é tradicional hoje, essa palavra, né? Então, só você que veio? Então faz o seguinte, você, perante todos os discípulos, ele fala, está salvo. A tua fé te salvou. Pode ir em paz. Amém? Então, do que adiantou aqueles outros 9 serem curados? Para a carne deles foi uma maravilha, né? Já foram festejar, já foram para o shopping comprar, já foram fazer churrasco, já foram para a pizzaria comemorar, né? É claro que eu estou brincando, essas coisas não existiam na época, né? Mas hoje existem muitos que estão com as fichas como membros de igreja, estão essa hora em shopping, estão em cinema, estão, né? Amém? Então é isso aí. Então esses são outros motivos pelo qual Deus não concede muitas bênçãos para aqueles que realmente estão determinados a buscarem, né? Então ele não concede quando ele percebe que não é o centro da vontade dele. Ah, mas aí aqueles que ele concede, então ele concede a uns, a outros não? Será que foi Deus que deu mesmo? Vamos pensar, né? Amém? Vamos refletir, né? Amém? Você é pai, você é mãe, você não é filho e já teve alguma experiência em que seu pai um dia ou sua mãe falou não para você e hoje você entende. Então nem sempre, aí veio algum amiguinho e falou, não, mas eu te dou, vai lá, né? Aí eu conheço situações em que é irreversível, né? Em que jovens, o pai não concedeu o carro, ele estava lá todo chateado, um amigo falou, eu te dou, vamos passear mais de carro. Eu peguei o carro do meu pai, eu vou dirigir, e morreu sim. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está recebendo uma bênção que é de Deus, e nem sempre é de Deus, porque se é de Deus, a pessoa não sai do caminho. Quando é de Deus, quando ele reconhece que Deus agiu na vida dele, ele só tem um prazer na vida dele, é glorificar esse Deus. Amém? Então, um dos motivos pelo qual muitas vezes se pede e não recebe, é porque está pedindo para satisfazer os próprios desejos, e nunca é no centro da vontade de Deus. Então, esse é um dos motivos. Então, vamos lá. Uma pendência, outro motivo também, que por não ser atendido um pedido, pode ser uma pendência que ficou para trás. Eu vou pedir que você volte a Marcos 11, que às vezes, lá no próprio Marcos 11 tem uma explicação tremenda. Às vezes você pede, aí você está no centro da vontade de Deus, você tem a fé verdadeira, né? Não duvida do Senhor, perdão, não duvida. E aí, o que está acontecendo que eu não recebo? A próprio Marcos 11, onde eu pedi que você voltasse, vai esclarecer também isso. O Espírito Santo me trouxe a revelação hoje. Ele falou, pode haver alguma pendência aí no ar. E enquanto essa pendência está legalizada, não posso agir. Vou dar um exemplo aqui em Marcos 11, quando você vai ao versículo 25, e diz assim, né, porque no 24 ele diz, tudo quanto pedires, orando, crendo e não duvidando, receber, assim, crede que já recebeste, que assim será convosco, né? Mas o 25 vai dizer assim, e quando estiveres orando, olha aí, então ainda não aconteceu a bênção, e quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as ofensas, as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então há uma pendência também, isso que você falou no meu coração.
outro motivo, que posso passar a noite toda aqui passando, explicando motivos, mas Deus me trouxe alguns apenas e pediu para que cada um de nós fôssemos na presença de Deus, orássemos, jejuássemos, falássemos com Deus com o coração contrito, quebrantado. Peça mesmo que Ele mostre aonde está o erro, aonde está a pendência, porque uma delas pode ser uma pendência, dessa aí, ó. Está pedindo, está orando, não está acontecendo. Por quê? Porque tem uma pendência. Há algo, diga para o teu irmão do lado, sem santidade, ninguém verá Deus. Esse ninguém verá Deus, as pessoas confundem. Tem que ir no texto original e traduzir, buscar o sentido. Isso chama-se teologia também, né? Que é um estudo mais profundo da Bíblia, né? Não é pegar um versículo só e criar um contexto. Você tem que estudar. E quando se diz, essa passagem diz claramente que sem santidade ninguém verá Deus, esse não ver a Deus é não ver a glória dele, é não ver as coisas acontecer na sua vida. Sem santidade é impossível isso acontecer. Então, amados, é importante que nós possamos entender isso, em nome de Jesus. E uma das situações é essa, que o Espírito Santo me trouxe, essa revelação de Marcos 11. Se você está orando, não está acontecendo, tem alguma coisa pendente, tem alguma coisa espiritual pendente. Ou você não perdoou alguém, ou você está como Ananias e Safira, né? Que também fizeram o quê? Eles achavam que eles eram crentes, mas não criam que Deus era o provedor deles. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, que é uma outra situação. Porque uma das piores coisas que pode acontecer, e uma das maiores frequências que as bênçãos não vêm, é porque muitos creem, mas não confiam. Creem em Deus, mas não confiam em Deus, é misericórdia mesmo, amados. Porque há uma diferença entre crer e confiar. E as duas coisas precisam andar juntas. O Senhor me trouxe à memória uma mensagem pregada aqui mesmo, num outro culto, muito tempo atrás. E Deus me trouxe à memória, Ele falou, porque as palavras ficam aqui dentro, né? Tudo que nós ouvimos fica aqui dentro, fica aqui dentro. E quando eu estava longe buscando, o Senhor me trouxe à memória essa mensagem pregada aqui, um culto de terça, se não me engano, até uma outra pessoa, não me lembro quem foi, o pregador ou pregadora, a minha de menos, foi usado pelo Espírito Santo. Mas enfim, há uma diferença realmente entre crer e confiar. E o Espírito Santo me trouxe à memória isso hoje. E as duas coisas precisam estar juntas, porque uma completa a outra. Deus falava no meu coração. Alguém pode estar até questionando, pensando, isso é impossível. Se alguém crê, por que confia? Não é bem isso, não. Não é isso, não. Isso não é uma regra, mas infelizmente não é uma regra. Eu vou provar biblicamente que isso não é uma regra pela palavra. Mas também farei antes uma ilustração, como eu disse, que alguém já fez aqui, e apenas vou aperfeiçoar ela dentro do contexto. Eu me refiro a uma passagem, a uma parábola que foi dita aqui, de um fato, né? Não é fato, talvez uma história com ele, contada aqui para dar razão à mensagem. Mas eu trago para dar crédito ao que eu estou dizendo pelo Espírito Santo, que nem sempre o que crê e confia é a questão daquele equilibrista que se foi se exibir publicamente, com TV, com tudo ligado lá, filmando, e de um lado para o outro com um cabo de aço, de uma montanha a outra. E ele, uma bicicleta, aquelas bicicletas preparadas, né, só com aro, né, e garupeira. Ele pegou, olhou para o público que estava ali e disse para eles: vocês creem, vocês acreditam que eu posso atravessar com essa bicicleta, com alguém na garupa? Alguém lá da pessoa assim, acreditamos, né? Muitos estavam torcendo, vai cair, né? Mas na verdade, alguns falaram, eu acredito. E por que você acredita? Um lá chamou a atenção dele, por que você acredita? Aí eu acredito porque eu já ouvi falar que você faz isso aí, anda na corda bamba, ainda com alguém na garupa numa bicicleta. Ah, você acredita que eu faço isso? Eu já ouvi falar que você faz isso? Então eu acredito sim. Então faz o seguinte, vamos comigo, você vai ser a garupeira. Na minha não, né? Eu acredito, porque eu já ouvi falar, mas não confio, se melhor, não colocar na traseira. Então, há uma diferença realmente entre crer e confiar. E as duas coisas têm que estar ligadas. Mas, assim como eu preciso crer, eu preciso confiar. Amém ou não amém? E eu disse que eu provaria isso biblicamente, que vou provar pelo Espírito de Deus. Peço que você vá em nome de Jesus, porque muitas vezes está acontecendo isso na sua vida e você não sabe ainda. E aí, se você não vigiar, o próximo passo do inimigo é tornar você uma alma revoltada com Deus. Porque o ser humano, na medida que vai aproximando o final dos tempos, a velocidade da ciência, ela torna o ser humano impaciente. Pode observar.
Nós não temos muita paciência. Os mais experientes, não vou falar mais velhos, devem se lembrar de telex, telégrafo, né? Os mais antigos devem se lembrar de telex, telégrafo, né? Telegrama. Hoje é tudo WhatsApp, Face, essas coisas aí. Tem outras coisas mais aí, né? Mas os mais antigos devem se lembrar. Telegrama, telex, fax, meu Deus do céu. Coisa que não é tão antiga assim, fax. E hoje tem o quê? Hoje tem essas coisas modernas. Cada dia mais estamos impacientes. A velocidade já não é mais satisfatória, 4D, sei lá quantos D lá, não sei. Eu não entendo nada dessas coisas. Se eu falar aqui é capaz que eu cometa alguma irregularidade. Eu vou falar e sou um tipo de chacota aqui, está sendo filmado. Então eu não vou entrar nesse mérito de detalhes que eu não entendo muito mesmo. A minha geração sofre muito com essa questão. Mas uma coisa é certa, nós estamos cada dia mais impacientes. Concordam com isso, igreja? Porque a velocidade da ciência, da evolução é tão grande. E assim, se você não se policiar, a sua paciência também com Deus, porque o diabo vai fazer isso, vai fazer com que você misture tudo e coloque tudo num pacote só e acha que Deus é o teu enter. Você faz uma oração, aperta um enter ali e vai tudo bem. As coisas não são assim. Com Deus não, porque Ele é Pai e Ele sabe quem é você. Ele conhece o oculto do teu coração. Nem você se conhece. E Deus reconhece até os teus pensamentos. Você não sabe o que você vai pensar. Ele já sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Glórias a Deus por um Deus desse. Você crê que Ele é capaz de fazer isso? Claro que Ele é, né, gente? Ele é criador, né? Nós somos criaturas. Então nós temos que entender esse mistério, amados. Porque muitas vezes nós apenas cremos, mas não confiamos em Deus. E isso é um ponto perigoso. E Deus quer, Ele precisa que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, para que possamos crer, confiar e também tomar posse de tudo, de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Jesus veio ou não veio trazer uma vida abundante? E aonde está ela na sua vida? Amém? Então vamos tentar entender, tá? Alguma coisa está acontecendo. Eu já volto a insistir, o problema não é de Deus. É uma questão de parar, refletir. Será que eu não estou tendo a fé genuína? Eu não tenho ainda. Será que tem alguma coisa pendente? Eu tenho feito algo, tenho desagradado a Deus? Alguma coisa não está. Eu não tenho perdoado alguém? Eu tenho sido usado realmente por Deus para essa situação? Eu tenho sido um instrumento dele? Eu tenho sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Por que eu estou pedindo? Por que eu não estou recebendo? Eu tenho sido fiel com o Senhor? Sabe lá, né, irmãos? Mas vamos em frente. O Espírito de Deus está aqui para testificar no coração de cada um de vocês a verdade. E eu estou aqui apenas para trazer a mensagem. Amém? Vou provar biblicamente que isso não é uma regra. Crer e confiar não é uma regra. Há pouco eu dei o exemplo do equilibrista, né? E isso foi apenas um exemplo histórico, né? Não com H, mas com E. É uma história, uma fantasia contada para dar valor e crédito a essa mensagem. Mas realmente a Bíblia nos diz que muitos creem, mas não confiam em Deus. E é isso que Deus quer mudar essa noite, nos libertar desse engano, dessa cegueira espiritual. Amém, igreja? Então vamos ler alguns textos aqui, ó. Porque creem, amados, até demônios creem. Olha o que diz as Escrituras sobre crer. Tiago capítulo 2, e versículo 19. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, os morrem de medo. Então crer, isso aí não é mérito nenhum. Crer, até os demônios creem que Deus existe. Agora vamos na questão de confiar nesse Deus. O ideal seria que eu creia nele e confio nele. E temos que buscar mais e mais para alcançar essa fé genuína, mas e não é em vão que está escrito lá em Mateus, por exemplo, capítulo 22. Não está escrito isso aqui à toa na Bíblia não, amados. Capítulo 22 de Mateus e o versículo 29. E Jesus então responde dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí. Diga para o teu irmão do lado: nós precisamos ter experiências com Deus. Nem que, se necessário for, sermos levados para o deserto. Viu, amados? Viu? Amém? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nem que para isso Ele nos leve para o deserto.
Nos deixe no que é deserto? É onde não há solução, aonde não há saída. Eu olho para um lado, não tem nada, olho para o outro, não tem nada, é deserto. Eu estou no deserto, Senhor, que bom. Você está onde eu quero que você esteja, porque agora você não vai achar que foi aquilo que ajudou você, e sim, só tem uma solução, um só caminho, eu, diz o Senhor. Amém, igreja? Então, e Ele, para trazer essa confiança em nosso coração, nem que Ele tiver que nos levar para o deserto, Ele vai levar, porque Ele não vai receber ninguém na glória lá duvidando. Ninguém vai ver a glória de Deus duvidando. A fé agrada a Deus, a dúvida agrada o diabo. E é isso que Ele quer, que você crê em Deus, mas que duvide dele. Então, não, é isso que o Senhor fala: errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, Abraão, por exemplo, ele confiou em Deus, creu e confiou, quando Deus o chamou para sair do meio da parentela. Falamos isso aqui na terça-feira. Deus o chamou, ele ouviu a voz de Deus, como Deus está mandando pregar aqui, a palavra dele, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, então ele está falando. Ele creu no que Deus falava com ele, e confiou em Deus, e saiu do conforto, da comodidade, da zona de comodidade que ele estava, para ir para um lugar onde Deus mostrou para ele que não tinha nada a ver. Ele nem conhecia o lugar que ele foi, ninguém conhecia, eram terras distantes, e Deus o levou e tirou ele do conforto, da zona de conforto. Ele correu risco de vida. Se você estudar a palavra, você vai perceber que Abraão passou por dificuldade, por lutas e lutas e lutas, porque ele passou por terras que ele não conhecia, e foi por várias vezes levado até a morte quase. Que tentaram pegar a esposa dele, a Sara, ele teve que usar de um artifício. Uma série de coisas aconteceu, irmãos. Então, não é fácil. Não foi assim, já saiu dali, já pronto, chegou na terra prometida, está maravilhoso, é o pai da fé. Não. Ele passou por situações que ele teve que confiar em Deus, e Deus o levou para isso. Amém? Assim também aconteceu com Isaac, o seu filho, né? Quando Deus então fala: sacrifica teu filho. Eles estão indo lá para o monte, e o filho olha para a madeira e fala: pai, eu estou vendo a madeira, estou vendo o cutelo, o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo o animal de sacrifício. Aí Jesus, o que Abraão fala para ele? Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Isso é uma questão de confiança. E o que ele confiava? A carta aos Hebreus, se você estudar no capítulo 11, ali sobre a fé dos patriarcas, vai dizer claramente, eu não vou até lá, porque senão vai tomar muito tempo do culto, mas ela diz claramente, o Espírito Santo revela ao escritor de Hebreus, que Abraão tinha dentro dele uma convicção, de que mesmo que ele tirasse a vida do filho, Deus tinha poder para restituí-lo do filho, ressurgir de novo das cinzas, porque ele ia botar fogo no filho. Mas Deus tinha um poder que ele não tem explicação. Eu vou colocar porque Deus mandou, eu vou obedecer, eu confio no Senhor, porque eu sei que Ele pode me trazer o filho de volta. Eu vou chegar em casa, meu filho vai estar lá. A Bíblia fala isso, que ele tinha convicção dentro dele que Deus podia ressuscitar o filho dele, mesmo em cinzas. E o que é mais interessante, se você for parar para pensar, é uma coisa para se refletir. Isaac, então, já pensou que fé que tinha? Quando um pai tem um exemplo de fé, os filhos vão tudo atrás, amados. Quando a casa é dominada pela fé, a oração, a determinação, os filhos, é natural que sigam aquela fé. Por isso que você vai ser cobrado, pai e mãe, da fé dos seus filhos. Porque Abraão, ele não vai ser cobrado. O filho dele deitou lá e estava prontinho para receber o sacrifício que Deus pedira. Aí o que acontece? Ele falou com fé, mas Deus proverá. E o que Deus fez? A hora que ele ia imolar, que ele ia matar o filho dele, para depois queimar, que ele ia sacrificar. Primeiro ele ia matar, para depois colocar fogo no corpo do menino, do rapaz, né? Aí, da alta voz, o Senhor brada e fala: alto lá, Abraão, não toque nele. Agora eu sei que você tem temor a Deus, você teme a Deus. Na verdade ele já sabia, mas aqui é uma frase que ele quer dizer: agora todos no mundo espiritual reconhecem a sua fé, a qual eu já conhecia, eu não te chamei em vão. Diga amém? Você está entendendo que Deus não te chamou em vão? Você não se conhece. O que Deus quer é que você conheça a sua fé. Você acha que Deus se enganou quando chamou você, cristão? Claro que não. É que existe um espírito que é imundo, que fica o tempo todo ali: você não pode, você não vai, você é isso, você é aquilo, e você está dando crédito para essa voz. Você tem que decidir a quem você vai ouvir, se é a voz de Deus, se é a voz do diabo, irmãos. Amém ou não amém? Então vamos seguir em frente aqui. Alto lá, não toque. O que aconteceu? Deus provém que enrosca-se lá, não.
com os chifres, um carneiro, nem lembro se é um cordeiro, a Bíblia fala que é um carneiro, mas não importa, enrosca os chifres lá no meio de uma árvore e começa a berrar lá. Ele olha, está lá o animal preso, ele vai dar louvores a Deus e fala: eu sabia, tu és o Deus provedor, né, amados? Amém, igreja? Então esse é um exemplo tremendo da Bíblia, de quem crê e confia no Senhor, vai até as últimas consequências, em nome de Jesus, tá bom? Obviamente você tem uma nova aliança, né? O sacrifício já foi feito, né? Se Deus hoje falar para alguém fazer isso, misericórdia, né? Amarrado em nome de Jesus, né? Há uma nova aliança, e é uma aliança que Jesus não aceita, Deus não aceita mais sacrifício nenhum. Só o único sacrifício que é para a nossa salvação é do Filho dele. Amém? Nós só temos que viver pela fé. Estamos debaixo da graça de Deus. Amém ou amém? Fique bem claro isso aí. Vai que alguém está dizendo: não, o pastor disse que se Deus mandar matar meu filho, eu posso matar. Está amarrado em nome de Jesus, né? Quando ele diz assim: se vocês pegarem serpente, tem gente aí boa achando que pode pegar serpente. Tem até uma religião aí que os crentes ficam tudo lá pegando na serpente lá, mostrando que podia pegar a serpente, porque a hora um vai ser pegado, vai morrer, porque está tentando o Senhor, seu Deus, né? Então não é assim não, as coisas não são. Ele está falando de uma coisa espiritual. Serpentes, pegareis em serpentes, elas não lhe causarão dano algum. É um mundo espiritual. Vocês vão lutar com principados, com potestades, com demônios, mas eles não vão tocar em você de forma alguma. Diga amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Então vamos seguir aqui em frente. Então, amados, errais por não conhecer as Escrituras e também nem o poder de Deus. Nós precisamos ter intimidade, precisamos ter experiências com Deus em nome de Jesus, né? Outro exemplo bíblico de quem crê e confia está lá em Daniel, no capítulo 3. Vamos juntos lá em nome de Jesus. Eu sei que vocês já conhecem, mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos relembrar, porque tem pessoas que não lembram nem o que almoçou. Imagine que foi pregado há vários anos atrás, ou alguns meses atrás, ou alguns dias atrás, né? Então nós temos que lembrar a todo momento, deixar sempre a memória viva, para nossa memória estar sempre ativa do poder de Deus. Amém, igreja? Porque o inimigo é o tempo todo em derredor, é o tempo todo. Você tem folga aí de ouvir a palavra uma vez por semana, já cansa de dar uma coceira, né? Mas de ficar, né? Mas só que eu digo em nome de Jesus. É uma vez por semana só que você vem, ou 2 vezes, ou até 3 vezes no máximo. E assim já se incomoda por a palavra. Mas o inimigo está o tempo todo, 24 horas, é o tempo todo em derredor, procurando uma só brechinha sua para te destruir. E, então, revista-se do poder de Deus. E você só pode vencer o inimigo, vencer pela fé. E a fé só vem pelo ouvido da palavra. Amém? Daniel 3 é um outro exemplo de quem realmente confia, creu e confiou em Deus. Aqui é os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são denunciados por não se prostrarem perante a imagem de Nabucodonosor. Ele então havia feito e assinado com o sinete, né? Com o anel real, feito a lei de que quem não se prostrasse ia ser lançado na fornalha do fogo ardente, né? Que havia sido preparada para os rebeldes. E foi denunciado os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. E aí o que acontece? Quando o rei dá uma outra oportunidade para eles: olha, é bom vocês se prostrarem. É verdade que os tocou o som, como nós dissemos, que ao tocar as trombetas, todos os pífaros, enfim, hora que fosse dada a ordem para se prostrarem, toda a nação se prostrou, e vocês não se prostraram. É verdade isso? Olha, pensem bem que eu vou dar mais uma chance, vou mandar tocar de novo. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ter que ser lançados na fornalha. Eu não queria isso para vocês. Quero ver que Deus pode salvar vocês na fornalha. Olha o que dizem aqui as Escrituras. Eles criam no Senhor e confiavam no Senhor. Então veja Daniel capítulo 3 e o versículo de número 16 ao versículo 18. Vamos juntos lá. Não, vamos ver o versículo 15. Quando ele fala: agora pois se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, se não sereis lançados na mesma hora dentro do forno, do fogo ardente, do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Disse Nabucodonosor, né? A isto então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: não necessitamos nem te responder sobre esse negócio. Aleluia.
Nem vamos responder. Olha só, o que é um crente que confia? Por quê? Se o nosso Deus, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará do fogo ardente da tua mão, ó Rei. Então fica sabendo agora, ó Rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Diga glórias a Deus. Então, você já conhece a história. Se não conhece, é hora de você refletir, estudar um pouquinho aí. Eles foram lançados, mas foram lançados 3, e o rei lá estava esperando subir o cheiro de carne queimada. O que ele via ao olhar lá para dentro da fornalha, aliás, os soldados que levaram eles, quando abriu a porta, estava tão aquecida aquela fornalha que eles morreram com o bafo do calor, quando jogaram os 3 lá. Mas os que levaram eles, os soldados, morreram com o bafo só do calor. Eles não. O rei olhou, esperava gritos, esperava tudo, e olhou, e de repente, como ele estava numa posição privilegiada, ele falou para os seus conselheiros: vem cá, não foram 3 que foram lançados na fornalha? Foram, mas eu estou vendo 4, e o 4, ele é semelhante a um filho de Deus. Aleluia, Jesus. Quem estava lá com eles? Jesus, né? O Filho de Deus. Amém? E então saíram, nem sequer um pelinho deles foi queimado. Então Deus é o Deus poderoso, é o Deus que quer que nós o conheçamos. Mas para isso nós precisamos fazer o que, amados? Crer e confiar. Porque a dúvida é a falta de confiança. Não é a mesma coisa? A dúvida é a falta de confiança? Nem sempre. Mas se alguém diz que crê e não confia, é porque também duvida. Então, o casal, por exemplo, que eu disse há pouco, Ananias e Safira, eles criam em Deus, eram crentes, mas não confiavam que Deus era o provedor daquilo que eles tinham, né? E assim, quantos de nós ainda cremos no nosso poder, né? Na minha inteligência, na minha capacidade, e não acredito, não creio, não confio que é Deus que me deu tudo. Misericórdia, né? É por tudo isso, amado, que está escrito lá em Salmo. Eu falei que ia provar biblicamente, provei através de umas passagens bíblicas, mas eu vou te mostrar agora com todas as letras. Por exemplo, o Salmo 37, tão conhecido de todos aí, né? Que fala claramente sobre crer e confiar. São são duas coisas que são distintas e juntas ao mesmo tempo, tem um efeito de recebermos a bênção. Por exemplo, Salmo 37, versículo 5, diz assim a palavra: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar porque eu creio, e confiar. Então está aí, ó, é entregar e confiar. Entrega e confia. Outra passagem, Hebreus, capítulo número 10. Nós vamos finalizar já, em nome de Jesus. Está compreendendo, igreja? Amém? Viu que Deus quer te livrar de uma seta maligna aí, ó, que fazer você ser crente. Por isso que é uma diferença. O crente crê, o cristão crê e confia. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 35. Mas o crente vai se tornar um cristão se ele continuar buscando. Amém ou amém? Então, mesmo que você seja um crente, não se preocupe com isso, nem se sinta acusado. Que bom que você é um crente, porque você está a caminho de ser um cristão. Agora você tem que também se esforçar, né? É entregar e começar a se buscar cada vez mais. Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 35 ao 39, vai dizer assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, pois ela tem grande e avultado galardão, recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais então alcançar a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, pouquinho, né, que diz aqui, pouquinho, né, pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, na minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer naquele que recua, diz o Senhor, né? E o versículo 39, para nós finalizarmos, diz: nós, porém, diga nós, bem de boca cheia, nós, bem nós, porém, não somos daqueles que retiram, recuam para a perdição, mas sim daqueles que creem, diga, e confiam. Amém? Nós somos daqueles que cremos e confiamos para a conservação da
a alma. Na minha Bíblia e na sua também não está confia, mas Deus me deu autoridade de dizer, aqueles que creem confiam, porque só creem não resolve. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, no nome de Jesus, está aí a prova bíblica sobre a questão de crer. E a confiança tem que estar ligada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? E o tema dessa noite, para a glória de Deus, é crer e confiar. Essa é a chave. Crer e confiar. Olha para o teu irmão do lado, diga isso para ele. Crer e confiar. Essa é a chave. Aí você pode completar da tua vitória. Amém? Mas o tema é só crer e confiar. Essa é a chave. Coloque-se em pé e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que recebe essa mensagem vinda do Espírito Santo, para que essa dúvida, para que essa falta de confiança saia da tua vida, e você possa lembrar que o Deus que você serve é o Deus do impossível, o Deus que criou todas as coisas e tudo obedece à sua voz. Amém? Então comece a pensar, repensar em tudo que você tem feito em relação a cultuar a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Coloca a tua mão no coração, se você crê e recebe essa palavra, e diga isso a Ele. Todos que recebem essa palavra, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo alimento da minha alma, que é a tua palavra. Eu recebo ela de bom grado e tomo posse dessa verdade. E peço que o Senhor me ajude a confiar mais no Senhor. Ajuda-me, Senhor, dando a minha fé necessária, pois eu preciso perseverar nesta fé para alcançar a tua glória, alcançar a minha salvação, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Pegue as mãos aos céus e fala: Senhor, eu apresento as minhas mãos para que elas sejam instrumentos do Senhor. Eu quero, ao tocar em mim e ao estender as mãos para orar, em nome de Jesus, ser um instrumento, um vaso de honra na tua presença, em nome de Jesus. Então, mãos, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder. Não só creiam, mas que confiem em Deus e creiam no poder do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que venha sobre cada mão levantada com fé a unção do poder de Deus, em nome de Jesus. Agora, de posse desse poder, você crê no poder? Então agora você vai depositar essas mãos, representando as mãos de Deus sobre a tua vida, na tua própria cabeça, e vai dizer com toda autoridade, feche teus olhos aí e entra na batalha mesmo, e vai dizer com toda a convicção de fé, diga: em nome de Jesus, eu uso a autoridade que Deus me deu, através do único nome pelo qual importa que eu seja salvo, é o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. Eu digo agora: todo mal que estiver ainda oculto, escondido sobre a minha vida, em qualquer área, eu digo e repreendo agora e digo: saia todo mal, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse, para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Coloque-se em pé, eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Antes, eu não posso, como eu não conheço a sua causa, só você que conhece Deus, que conhece a sua campanha, você vai falar com Ele agora, vai apresentar no plano espiritual a sua campanha, em nome de Jesus, enquanto o pastor fala ao microfone. Os demais intercedam pelos irmãos que vão estar iniciando a campanha, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós fazemos uma oração coletiva, tá bom? Então, Senhor Deus, aí estão os seus filhos, nesse momento apresentando em oração os motivos pelos quais estão iniciando essa campanha ou essas campanhas de libertação em nome de Jesus. Deus, eles estão nesse momento declarando que confiam no Senhor, estão entregando em tuas mãos e já sabem que é o resultado dessa campanha, porque eles vão permanecer confiantes no Senhor. Farão 7 semanas de campanha, ouvirão a tua palavra e o teu nome será glorificado com o testemunho que eles darão, porque a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. E é no nome de Jesus que eu declaro, Pai, cada um que está orando com fé receberá com certeza, porque eu jamais vi um justo confiar no Senhor e ser confundido. Então é para a glória do teu nome, em nome de Jesus que eu declaro que teus filhos que estão pedindo agora em oração e apresentando a campanha, darão testemunhos no tempo do Senhor, e o teu nome será glorificado através do nome de Jesus. Amém.
Eu quero crer que deu tempo de você fazer a apresentação da sua campanha, talvez não como você queria, mas em casa, ao preencher, você vai orar, vai falar com o Senhor novamente, vai falar em espírito ali, e vai estar vindo 7 semanas, começando hoje como a primeira semana, até completar mais 6 semanas, que são 7 semanas, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos falar com Deus agora coletivamente. Você e seus irmãos que estão iniciando a campanha, os demais não conversem, fiquem intercedendo. Estamos em culto ao Senhor e nossos irmãos precisam das nossas orações. Em nome de Jesus. Eu não sei se alguém está ou não conversando, não olhei isso, mas o Espírito Santo manda dizer isso para a igreja. Agora a igreja tem que cooperar um com o outro, tá bom? Orem pelos irmãos. Então, Senhor Deus, receba a oração dos teus filhos em nome de Jesus. Digam vocês que estão iniciando a campanha, uma só voz. Digam, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar a minha campanha e os motivos dela. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu estou publicamente declarando a minha fé, porque eu sei a quem estou entregando e confio no Senhor, e sei que darei testemunho, porque o Senhor é Deus verdadeiro e fiel. Eu entrego em tuas mãos, porque reconheço o teu poder de solucionar essa causa, de trazer a minha vitória, e é no nome de Jesus que eu entrego, declarando que darei testemunho e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Diga amém. Então agora você preenche em casa e vem completar 7 semanas ouvindo a palavra e orando por sua causa, e Deus o mais fará. Deus abençoe, podemos assentar, continue a preencher, a ficar em espírito, e agora vamos falar com nossos irmãos, vamos ajudar nossos irmãos que estão da 2ª à 7ª semana. Quem está no 2º dia até o 7º dia da campanha, coloque-se em pé em nome de Jesus. Está na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana, se coloque em pé, e os demais também orem e intercedam pelos nossos irmãos. Estenda as mãos aqui para o altar com a sua campanha nas mãos e digam, Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra, e eis-me aqui, pronto para dar glórias ao teu nome, em nome de Jesus, porque desde o primeiro dia eu tomei posse da minha bênção, e sei a quem entreguei e a quem confiei a minha vitória, e eu sei que ela vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu darei testemunho, como eu disse lá no primeiro dia, porque eu sei que o Senhor é fiel e verdadeiro. Quem serão envergonhados? Quem serão confundidos? Serão todos os inimigos que tentam se levantar contra a minha vitória. Mas quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Só o Senhor é Deus. E obrigado, Senhor, por me fortalecer, me fazer estar aqui cumprindo o propósito desta campanha, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Eu concordo com a sua oração, meu amado, minha amada irmã, que está do 2º ao 7º dia, aqui presente ou da internet, e declara a glória de Deus sobre as tuas vidas. Continue firmes nesse propósito, cumpra até o final a tua campanha, e se você crer, é como está na palavra, verá a glória de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar. Aqueles que terminaram depois, depositem a sua campanha no vaso de oração, para continuar recebendo a intercessão da igreja. Os daqui da internet, os que terminaram, se eu já não vos orientei a respeito de como deve proceder após o término, você volte a falar comigo, entre em contato comigo no meu e-mail, naquele e-mail particular meu da UOL, eu vou estar respondendo e te orientando, então, em nome de Jesus, o que fazer com a folha da campanha quando se termina ela, em nome de Jesus.